Seja bem-vindo para mais um Como Talk, que é o nosso podcast sobre o universo da saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber Guilherme Ebers, que é especialista em vendas e fundador da MedSales Academy, que é uma empresa que está revolucionando o mercado da saúde, trazendo para os médicos as técnicas certas para alavancar seus consultórios e suas clínicas através das vendas. Seja bem-vindo, Guilherme. Muitíssimo obrigado, Arthur, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, falar para o seu público um pouquinho sobre vendas na área da saúde, especialmente em 2025, que a gente tem uma grande missão de ajudar grandes médicos, grandes clínicas a se transformar na clínica que ele sempre sonhou. Muito obrigado. A satisfação é toda minha lhe receber. Você que veio direto do Canadá, né, fez um pit stop em Fortaleza, onde a gente fez um evento juntos, aqui em Recife também, onde fizemos um jantar para médicos, que foi um evento sensacional. E agora a gente gravando aqui juntos para trazer mais informações para o público de um assunto tão delicado, que muitas vezes envolve tantos tabus, que é a questão de vendas para médicos, né? Mas aí eu gostaria já de começar um pouco pedindo para você contar um pouco da sua história, né? Até para as pessoas entenderem o seu background, né? Como foi que você começou a trabalhar com vendas, como foi que você entrou nesse mercado. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito. A minha história começa aos 18 anos, num curso de inglês, onde nesse curso de inglês eu aprendi toda a metodologia que nós utilizamos atualmente em todas as empresas com as quais nós trabalhamos. A empresa que eu trabalhei utiliza e utilizou, o proprietário dessa empresa utiliza e sempre utilizou essa metodologia, não somente para os cursos de inglês, mas para todas as outras empresas que ele comprou, adquiriu e para todas as empresas que ele comprou e adquiriu ao longo desses anos. Então, é uma metodologia onde a gente cria um framework, né, um quadro, um modelo que pode ser adaptado, ajustado para qualquer tipo de negócio, incluindo clínicas e consultórios. Então, dentro da empresa, da escola de inglês, eu fui múltiplas vezes campeão de uma competição interna. Comecei como vendedor, cheguei ao cargo de gerente, diretor, fui gerente de franquias e de expansão dessa empresa por alguns anos. E lá foi onde eu aprendi e desenvolvi uma técnica especializada para tornar os resultados de clínicas e consultórios de forma previsível, de forma sustentável e de forma escalável. Então, o projeto da gente ele engloba não somente as partes, o que tange a técnica, mas em especial o que tange a construção e desenvolvimento de um sistema de vendas capaz de trazer resultados comprovados. Perfeito. E a gente sabe, né, que existem muitos tabus em relação a esse assunto. Né? Até você ficou muito claro nos eventos que a gente fez que tem uma certa resistência por parte dos médicos quando a gente fala em venda. É uma coisa que, por exemplo, eu já falo há muitos anos, eu já estou há 14 anos nesse mercado, desde o começo eu já falava disso e o pessoal, não, Arthur, mas eu não vendo nada. E a gente sabe que não é assim. Sim. Né? O médico ele vende o serviço dele, ele se vende, quando a gente fala de construção de autoridade e posicionamento. Ele vende o serviço dele para o paciente, ele vende o tratamento dele, ele vende o protocolo dele. E a gente vê que o mercado veio mudando ao longo dos anos. Os médicos têm notado cada vez mais essa necessidade de transformar seu serviço em produtos para poder, de fato, ter boas vendas e gerar escala. Mas quando a gente fala em vendas, eles ainda travam um pouco. Como é que foi, ou como está sendo a sua experiência? Bem, acredito que todo mundo já ouviu falar alguém dizer que com saúde não se brinca. Então, quando a gente traz o conceito de vendas para a área médica, muitas vezes as pessoas têm um entendimento que é um produto de prateleira. Elas identificam preço ao contrário de valor. Existe uma grande diferença entre o preço de algo e o valor de algo. Preço é simplesmente o valor financeiro monetário. Valor é o retorno que você tem no momento que você investe num tipo de ação, num tipo de produto ou serviço. Então, uma das missões da MedSales Academy é desmistificar um pouco a venda na área de saúde e entender que existe um valor no trabalho e não necessariamente um preço. As vendas, elas de fato estão presentes em absolutamente tudo. Né? Todo mundo vende o tempo inteiro. Você vende nos seus relacionamentos pessoais, você vende nos seus relacionamentos profissionais. Então, a venda ela está inserida em qualquer contexto do cotidiano de qualquer pessoa. Você quer vender uma ideia, você quer ir para um restaurante e a sua esposa quer ir para outro. Né? Você precisa convencê-la a ir para o restaurante que você quer. O seu filho quer uma ação, você quer outra, ele quer futebol, você quer karatê, e assim sucessivamente. Então, a venda ela está presente em absolutamente tudo. E não acontece nada em nenhum tipo de empresa se não existe uma venda. Tudo começa pelo primeiro passo, que é vender o seu produto ou o seu serviço. De fato, existem ainda alguns
conceitos, né, conceitos pré-estabelecidos no passado, de uma geração anterior à nossa, vamos dizer assim, e que existe sim algum tipo de resistência eventualmente. Mas isso é quebrado facilmente quando a gente fala para o médico em especial que, no momento que você vende mais, vamos supor, vou trazer um exemplo prático, para ser bem específico para o nosso público, Arthur. Tem muito médico que diz, eu preciso ter mais tempo para atender quem precisa. Ou eu tenho dentro de mim o sentimento do ofício, o sentimento de ajudar a comunidade, da reciprocidade em relação a tudo que me foi concedido ao longo dos anos, né? Aquela missão de atender a comunidade, né? O sacerdócio médico, certo? Eu costumo dizer para os médicos que, no momento que ele vende mais e melhor, significa que sobra mais tempo para ele exercer esse sacerdócio ou esse chamado que ele julga necessário, que ele julga importante na carreira dele. Mas se você vende pouco, você está o tempo inteiro trabalhando muito, ganhando abaixo da sua capacidade e com um tempo bastante limitado. Se você vende mais, e mais, vamos dizer assim, a um ticket um pouco superior ao que você tem atualmente, te sobra tempo para atender quem realmente precisa, que é aquela pessoa que está precisando do seu serviço, do seu tratamento, às vezes até com uma situação mais emergencial. Então, quanto mais você vende, mais tempo você tem para atender a quem precisa. Então, trabalhar nesse conceito, né, de desmistificar o processo comercial dentro da área médica e fazer com que o médico ele entre na cultura e na mentalidade de venda faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa mentoria. Perfeito. E isso faz parte também, né, do meu propósito, né, como a gente já conversou, e é por isso que o nosso trabalho encaixou tão bem junto e a gente consegue apresentar nossos produtos que somam, né, um com o outro para trazer exatamente esse propósito para os médicos e profissionais da saúde, né, onde a gente vai poder trabalhar eles, a parte de vendas, fundamental para ele estruturar de fato seus processos de venda e conseguir vender melhor o seu serviço, e o marketing que entra para acelerar esse processo, né? E até foi engraçado porque durante o Medical Business Dinner, que foi o jantar que a gente ofereceu aqui, depois do jantar vieram alguns médicos falar comigo, Arthur, mas o Guilherme disse que a venda ela não precisa do marketing, né? Isso não vai atrapalhar para você? Eu disse, não, de jeito nenhum. Até porque é verdade. A venda ela acontece independente do marketing. O marketing ele existe para ligar o turbo, né? Para acelerar o processo. E é isso que a gente explicou, né? Então, tipo, vamos dizer, você está lá trabalhando seus processos de venda, as vendas vão acontecer. Sim. Então, vamos dizer, com os processos de venda bem estruturados, números, né, só para facilitar o entendimento, você consegue vender 10 para 10 pacientes. E vai vender, vai atrair 10 novos pacientes através do processo de venda. Se você fizer o marketing bem feito, você vai vender para 100. Com os mesmos processos de venda, você vai impactar 1000 pessoas que vão gerar 200 leads que vão gerar 100 vendas, né? Então, é isso que os médicos precisam entender. Apesar de serem coisas separadas, né? A venda ela acontece sem a necessidade obrigatória do marketing, mas o marketing ele vem para ligar o turbo. Feito, a gente até estava conversando aqui. Vamos dizer, o médico sozinho é como se ele estivesse andando de Gol. O Gol vai levar ele. Ele sai daqui para Fortaleza, ele vai chegar lá. O Golzinho vai levar. A gente sabe que o Gol é um carrinho confiável. Vai levar. Se ele estruturar os processos de venda, é como se ele trocasse o Gol por uma BMW. Ele vai chegar em Fortaleza mais rápido e mais confortável, mais seguro. Se ele adicionar o marketing, é como se ele trocasse a BMW por uma Ferrari. Ele vai chegar mais rápido, mais seguro, com muito mais impacto, né? Então, eu acho que a analogia é muito essa. Quando o médico consegue entender isso, e aí eu falo, inclusive, para você que está nos assistindo, analise seu próprio mercado, analise os líderes de mercado. O que é que eles fazem? Você pode ver todos eles que realmente são top of mind, que estão voando, vamos dizer assim, eles investem em processos de venda e eles investem fortemente em marketing. E isso faz com que eles gerem exatamente os 3 pilares que você disse, né? Ele vai estruturar o negócio dele, ele vai ter previsibilidade, ele vai ter sustentabilidade, ele vai ter escalabilidade. O negócio dele vai para um outro nível, muito mais elevado, onde ele vai ter um faturamento muito melhor
ele vai ter mais qualidade de vida para ele e ele vai poder entregar um atendimento e um serviço de excelência para o paciente dele. Então, é o jogo onde todo mundo sai ganhando. E aí, com o tempo que ele vai ter, com a escala da produtividade, ele vai poder ter mais tempo livre para ele se dedicar ou mais ao consultório, para ele elevar ainda mais o poder de faturamento dele, ou para as outras funções. Eu quero ter tempo livre para minha família, eu quero ter tempo livre para fazer meus hobbies, ou eu quero ter meu tempo livre para fazer um trabalho voluntário, um trabalho de assistência, de fato, à população, à comunidade onde ele está inserido. E aí é a vocação dele, ele vai exercer isso também. Você concorda comigo? Concordo plenamente e eu vou adicionar o exemplo que você deu. Marketing e vendas são produtos complementares. Tá? Então vamos lá, vamos dar um conceito prático que é de completo entendimento para todas as pessoas. Feijão e arroz são produtos complementares. Um até vive sem o outro, mas a união desses dois complementa do ponto de vista de nutrientes, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de se sentir saciado, né? E está na cesta básica da maioria das famílias brasileiras. Então, a união do feijão com arroz é a mesma coisa da gente estar unindo o marketing e as vendas. São produtos que caminham, de certa forma, de maneira individual, porque o marketing, você falou que a venda funciona sem o marketing, mas não necessariamente o inverso é verdade. Eu diria, eu vou mais além. O marketing funciona sem a venda, contanto que ele tenha uma função específica, como construção de autoridade, branding, estabelecimento de marca. Ou seja, o marketing ele exerce uma série de outras funções que não necessariamente tem o objetivo direto de vender, mas tem um objetivo indireto de vender. Então até funciona um sem o outro, é feijão e arroz literalmente, mas os dois juntos vai saciar o objetivo, vai ter o objetivo de saciar aquela necessidade de alimentação e vai ter um objetivo concluído, um potencial muito mais eficiente, o potencial de realizar, de alcançar um resultado infinitas vezes maior do que se imaginava. Isso. Então, marketing e venda se complementa, né? Um sem o outro, beleza, mas os dois juntos, o resultado é explosivo. Inclusive, você citou um caso, né? uma situação que é muito comum. Por exemplo, vários clientes que a gente já teve, que já passou pela Como e já trabalhou comigo, tinham esse problema. Então, contratavam a gente para fazer o marketing, né? Então, a gente trabalhava a construção de autoridades, funcionava independente do time de venda deles. A gente trabalhava o posicionamento estratégico, a gente aumentava a visibilidade do médico, então a comunicação dele chegava para muito mais pessoas e a gente gerava o lead. Então, eu sempre expliquei, dentro da jornada do paciente, essa é a minha função como marketing. Eu aumento a tua autoridade, tua relevância no mercado, eu aumento a tua visibilidade e eu gero lead. Lead, de preferência aquecido, que a gente chama, que tem interesse, tem potencial de consumir o serviço daquele cliente. E muitas vezes batia numa equipe de atendimento, numa secretária, que vamos chamar aqui de equipe de venda, de baixa competência. E aí eu sempre uso essa mesma analogia. Eu digo, doutor, é o seguinte, a sua secretária ela pode ser duas coisas. Ela pode ser uma porta de entrada para o seu consultório, ou ela pode ser um muro, onde o lead bate e volta. Sem dúvida. Ele não consegue entrar no seu consultório. Por quê? Porque a sua secretária não converte. E aí, a nível de faturamento, o marketing só consegue elevar o seu faturamento se tiver uma equipe de venda eficiente. Sem dúvida. Porque o faturamento ele depende da venda. A sua visibilidade não depende da venda. A sua construção de autoridade e posicionamento não depende da venda. Mas o faturamento depende da venda. Sem a venda não existe faturamento, né? Então, várias vezes eu recebi isso. O médico dizendo, poxa, Arthur, estou investindo aqui no marketing, mas não estou sentindo um crescimento no meu faturamento. Não estou sentindo um crescimento de novos pacientes. Tem aparecido um ou outro, que é aquele lead que já vem muito quente, determinado a comprar. Esse a secretária de baixa eficiência converte, porque não tem nem como ela não converter, que ele já está pronto. Sem dúvida. É só ela anotar o horário que o paciente quer e que está disponível. Então, ela muitas vezes não tinha competência e não recebeu nenhum treinamento. Não estou nem dizendo que ela é incompetente só por causa que é dela. Ela não recebeu o treinamento, ela não foi capacitada, ninguém investiu nela para ela, de fato, ser uma boa vendedora. O lead chega, ela não tem a habilidade de converter e o lead vai embora. Sem dúvida. E aí é até, vamos dizer assim, um tiro no pé. Porque eu aqueci aquele lead através do marketing, eu despertei a consciência dele para a necessidade daquele serviço,
A secretária não converteu, ele vai atrás de outro médico que tem uma secretária mais competente na questão de vendas e o cara converte. Um lead que foi aquecido por um médico, que todo aquecimento a gente sabe, é um investimento. Sem dúvida. Ele investiu ali no CAC, né, que é o custo da aquisição do cliente, no caso no CAP, o custo da aquisição do paciente, não fez a aquisição, a conversão, e aquele paciente já está pronto para consumir o serviço, mas fecha em outra pessoa porque teve uma capacidade de venda melhor. E sabe qual é a percepção que fica? Que você fez uma ação, investiu-se em marketing e o marketing não gerou resultado. Isso. Mas ninguém leva em consideração o que existe no meio do caminho. Se foi aplicado, se você tinha alguém para atender, se a pessoa saiu pela porta sem falar com um vendedor seu, com a secretária, ou seja, não existe um processo sistematizado. E é isso que a gente trabalha, um sistema de vendas que é capaz de trazer os resultados que a clínica espera e que deseja. Mas se você não sistematiza esse processo, você depende da experiência, da boa vontade das pessoas, infelizmente você está fazendo da forma errada. E a gente está aqui para ajustar esse modelo e fazer com que os médicos eles possam fazer da forma certa. Perfeito. Então, já que você puxou esse assunto, gostaria que você falasse um pouco desse sistema. Como é que funciona isso? Perfeito. De uma maneira geral, Arthur, eu digo que existem 4 tipos de empresas. Todas as vezes que eu falo com algum médico, é fácil perceber em que estágio ele está. Aquela empresa que depende da propaganda boca a boca e de um eventual inbound, ou seja, leads vindo, seja através de um plano de saúde, seja através da indicação de alguém. Tá? Essas pessoas elas dependem do influxo de pessoas, de pacientes vindo de sources, né? Ou seja, de fontes diversas, mas que ele não tem controle. É meio que depender do acaso. Ele não sabe quantas pessoas vão vir, quando vão vir, se estão aquecidas ou não. Ele está no escuro. O segundo tipo de empresa é aquele que ele tem alguém que faz uma ação similar ao que seria um profissional comercial, um profissional de vendas, e que eu chamo do caçador da bala de prata. É aquela pessoa que está com algum tipo de arma, ele tem a disponibilidade de algum recurso, mas ele utiliza eventualmente essas balas, elas não estão disponíveis a todo momento. Então, pela quantidade de pessoas que ele recebe, eventualmente ele consegue atingir alguém e vender. Tem o lobo solitário, que é aquele que age de forma individual, que tem o domínio da venda, que entende como funciona, é um bom vendedor, mas esse profissional é difícil de encontrar e é caro. Tá? E o objetivo não é buscar esse profissional perfeito, porque o profissional perfeito não existe, mas é possível formar. Vou falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. E o quarto tipo de empresa é aquela empresa que sabe que precisa fazer, aquele consultório, aquele médico que sabe que ele precisa tomar algum tipo de ação, mas ele não sabe como fazer. Ele não foi ensinado, ele não tem expertise e ele não teve a MedSales Academy para auxiliar ele na composição desse sistema. E o quinto, fora desses 4 iniciais, é justamente aquele médico que é o nosso cliente, onde nós ajudamos a implementar um sistema de vendas capaz de gerar resultados previsíveis, sustentáveis e escaláveis. Como é que funciona isso? A gente chama do Core 4, ou seja, dos 4 principais elementos para o sistema de vendas. O primeiro, criação e desenvolvimento de processos claros, possíveis de ser seguidos e implementados por qualquer pessoa da sua equipe. Ou seja, clareza no processo é absolutamente indispensável. Do contrário, se tornar algo muito complexo, é um processo que não é seguido. O segundo elemento são as tecnologias. Qualquer empresa hoje que decide operar o seu negócio, a sua gestão, qualquer clínica ou consultório que decida fazer a sua gestão baseada no achômetro, ou naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que eu percebo, baseado na sua experiência, está fazendo errado. Hoje, nós temos ferramentas de tecnologias possíveis e capazes de trazer todas as métricas necessárias para você tomar as decisões de crescimento, expansão, alteração de rota da sua clínica, do seu consultório, baseado em números, baseado em dados. Dados que você pode confiar, dados que você pode verificar para que você tome a decisão sempre certa. O terceiro elemento são as pessoas. Pessoas treinadas para executar os processos, seguir os processos e utilizar as tecnologias. Então, dentro desse sistema, nós ensinamos como contratar, nós ensinamos como treinar do ponto de vista técnico e motivacional, para que você tenha uma equipe que rode o tempo inteiro sem a necessidade de depender de um vendedor espetacular. Ao contrário, eu tenho uma crença, Arthur, que o objetivo das empresas não deveria ser encontrar o vendedor perfeito, deveria ser formar uma equipe que, longe de ser perfeita, mas uma equipe que seja eficiente e dê resultado. Porque não existe perfeição. O que existe são processos perfeitos seguidos por pessoas. E o quarto elemento, dentro desse contexto, são os recursos. Não adianta você ter processos, pessoas sem recursos. Né? Se você precisa que a pessoa faça uma ligação sem telefone, ela não vai conseguir fazer. Fato. Né? Você precisa manualizar todos os processos de venda. Você precisa trazer a luz de todos, compartilhar com todos toda a base de conhecimento.
que no inglês se chama de knowledge base. Você precisa ter essa base de conhecimento para quê? Para que o seu novo vendedor ele possa crescer na profissão e ter resultados o mais breve possível. Então, se você não entrega tudo mastigado, vamos dizer assim, tudo pronto, tudo claro, tudo preciso, fica difícil depender da criatividade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que, inclusive, não tem essa responsabilidade. Ele entrou ali não para criar os processos para você, ele criou ali para executar. E é por isso que a gente consegue trazer tanto resultado para os nossos médicos, para os nossos clientes, porque a gente ajuda a manualizar todo esse contexto, a gente ajuda a criar todo esse ecossistema de vendas com um objetivo único, que é trazer resultados para a sua clínica, para o seu consultório. Perfeito. Isso é, de fato, fundamental que os médicos comecem a entender. Porque o que é que eu vejo? Há tantos anos trabalhando nesse mercado, muitos médicos ainda não enxergam seus consultórios como uma empresa, né? Ele enxerga como uma extensão da sua atividade médica, né? Seja pela falta de formação do próprio médico nesse sentido, na questão empresarial, de empreendedorismo, que é uma coisa que a gente vê que está mudando, né? Principalmente nessas novas faculdades de medicina. Já tem algumas que incluíram cadeira de empreendedorismo, de gestão, né? No quadro de formação do médico, o que é fundamental, mas ainda não tem também cadeiras de educação financeira, que é uma coisa importante e que eu vejo também, apesar de também ser um tabu, os médicos raramente falam sobre isso, mas eles têm grande dificuldade, né, em administrar e gerir, de fato, seus recursos financeiros. Tanto é que tem muitos médicos que se atrapalham e se colocam em situações delicadas, né, por falta de conhecimento, por não saber investir, E aí é uma coisa que eu já vivenciei várias vezes. Médicos que investem muito, quase 100% dos seus recursos, na reforma do consultório da clínica. Então faz um consultório belíssimo, uma recepção incrível, um lustre de 50 mil reais, um sofá de 30 mil reais, tudo maravilhoso, mas não investe no marketing, não investe na capacitação da equipe, e aí ele tem uma dificuldade grande em ter o payback desse investimento que ele fez na reforma do consultório. Então ele engessa o capital, né, nessa reforma, porque eu fiz o consultório dos meus sonhos, eu fiz do jeito que eu queria, tudo do melhor, escolhi desde o porcelanato, a louça do banheiro, a pia que não sei o que lá, a torneira dourada e tudo. E aí quando vê o consultório, não roda como ele esperava e ele tem sérias dificuldades financeiras de fato. Como é que a MedSales Academy ajuda esse médico, né? Ou melhor, vocês trabalham desde o início do projeto da clínica e, por exemplo, o médico que está nessa situação, como é que a MedSales pode ajudá-lo? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho nessa sua pergunta e vou trazer um exemplo só para ilustrar exatamente o que você falou. Recentemente, em Fortaleza, em um dos clientes, na nossa conversa inicial, ele falou o seguinte: eu percebi o exato momento que eu precisaria fazer uma mudança na minha mentalidade quando eu tive uma visita de um fundo de investimento que despertou o interesse em comprar a minha operação. E eles falavam na minha clínica, ou nas minhas clínicas, como um negócio. E foi naquele momento que o rapaz, né, falou, olha, deu estrago. O seu negócio, eu falei assim, opa, eu não tenho uma clínica, eu tenho um negócio. Isso. Então foi nesse momento que virou minha chave e eu entendi a grande necessidade de profissionalizar. Então, uma das recomendações que eu havia feito para ele, não somente o investimento mais robusto no marketing, o investimento no sistema de vendas, mas na contratação de CEO. Então, a gente foi um pouquinho mais além do nosso escopo de trabalho, mas vendo o objetivo que aquela clínica tinha, que aquele grupo, né, que aquela holding tinha, foi recomendado a contratação de um profissional de maior gabarito. Para quê? Para que ele pudesse chegar no objetivo que ele, de fato, desejava. Então, aí voltando para a sua pergunta, nós trabalhamos em todos os estágios da vida do médico. Então, nós temos tanto a mentoria
que serve como um guia para você mudar a sua mentalidade e adquirir uma cultura de vendas dentro da sua operação, dentro da sua prática médica. Isso vale para o médico que já tem um consultório, isso vale para um médico recém-formado ou recém-saído da sua residência que já deseja começar a sua vida médica com uma mentalidade diferente. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha todos esses aspectos do ponto de vista mental, ou seja, a criação da mentalidade diferente, saber como agir, saber como se portar, saber que a venda faz parte do processo como um todo, saber que o marketing é indispensável para a criação de autoridade, que ele possa evoluir no longo prazo. Desde o médico que já tem uma operação formatada, uma operação que precisa não somente de treinamento de pessoal, mas muitas vezes a implantação desse modelo, desse projeto novo. Então, a gente trabalha o ensinamento através das mentorias, que são encontros presenciais, encontros online, em grupo ou individuais. Tá? E a gente trabalha um processo de implantação. O processo de implantação para alguns clientes especiais que já têm uma estrutura um pouco maior e que desejam dar um passo mais largo na aquisição de novos clientes. Muitas vezes tem múltiplas unidades de negócio, múltiplos negócios, múltiplas clínicas, e a gente faz o processo de implantação. Ao contrário de ensinar, nós não somente ensinamos, na verdade, como também implantamos, que é isso que a gente tem feito com algumas clínicas, tanto em Fortaleza como aqui no Recife. Então, a gente ajuda, sem dúvida nenhuma, a gente tem conteúdo e como foco ajudar os médicos que estão em todos os estágios da sua carreira, mas em especial aqueles médicos que querem mudar e ter resultados realmente eficientes, eficazes ao longo da sua carreira médica. Excelente. E me diz uma coisa, quanto tempo dura a mentoria? Nossa mentoria tem a duração de 6 meses. Tá? Esse projeto inicial que contempla tanto o desenvolvimento do Core 4, daqueles 4 elementos, mas também a parte de desenvolvimento da mentalidade e cultura de vendas, não somente para o médico, mas também para a sua equipe. Como eu falei, é dividido em encontros presenciais, ou melhor, encontros online e presenciais. Presenciais a gente realiza a cada 3 meses. Os online são divididos em encontros individuais a cada 15 dias e encontros em grupo a cada semana. Tá? Fora isso, um elemento muito importante, Arthur, e bastante interessante que a gente trabalha é uma espécie de fracionamento do gerente comercial. O que é que eu quero dizer com isso? Nós utilizamos um sistema de plataforma onde os seus vendedores, né, os vendedores dos nossos clientes, dos nossos médicos, eles podem ser inseridos dentro dessa plataforma, onde eles têm acesso a conteúdos ao vivo, encontros semanais, reuniões de venda, reuniões com foco técnico e reuniões com foco motivacional. Ou seja, a gente faz meio que a gestão da equipe comercial, dos nossos médicos, dos nossos clientes, ao vivo, gravado, com conteúdos, com a distribuição de PDFs, com a distribuição de todos os recursos necessários para ele efetivamente ter resultado. Então, é como se você contratasse um gestor, um gerente, um diretor de vendas por uma fração do custo efetivo de ter uma pessoa dedicada à tua empresa. Então, esse é um recurso que nós utilizamos, bastante interessante e eficiente para você manter a sua equipe alinhada e afiada do ponto de vista técnico e motivacional. Então, todas as semanas, essa equipe é gerenciada diretamente por mim. Nós realizamos uma reunião no início da semana e uma reunião no final da semana com o objetivo de abrir a semana comercial, fechar a semana comercial e, durante o processo, a gente alinhar do ponto de vista técnico e motivacional. Então, nada melhor do que você ter um vendedor preparado e motivado todos os dias para alcançar os resultados que você precisa. E a gente sabe que isso é muito importante, né? Porque vendedor é um ser que se desmotiva muito rapidamente. Muito. Né? Então, para ele perder o foco, perder a motivação, é muito fácil. E como é que você faz essa injeção de motivação na equipe de vendas? A minha vida praticamente inteira comercial foi formando, gerenciando, motivando e preparando equipes de alta performance. Minha vida inteira fiz isso. Treinamentos iniciais e o acompanhamento das equipes com foco no resultado. Então, o vendedor, ele não precisa apenas da parte técnica. A parte técnica, sem a devida motivação, é manca, é incompleta. As pessoas entendem, muitas vezes, de forma errada, que precisa fechar para estar motivado. Mas, na verdade, o fato é que você precisa estar motivado para poder fechar. E essa inversão da percepção das pessoas é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. As pessoas elas precisam se sentir preparadas, sem dúvida nenhuma, ter o devido preparo, porque gera confiança para trabalhar. Sem o preparo, você não está confiante para entregar, sem dúvida nenhuma. Mas, em especial, você precisa ter o fortalecimento da musculatura mental. Saber que o não faz parte do processo. Saber que você vai ter mais nãos do que sims. E dentro desse contexto, eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte. No mundo das vendas, é como se você tivesse uma grande sacola
E essa sacola tem bolas brancas e bolas pretas. As bolas brancas são os sims, as bolas pretas são os nãos. Todas as vezes que você recebe o não, é como se você colocasse a mão dentro dessa sacola, pegasse uma bola preta e estourasse. Bola preta, estoura. Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Vai puxar uma branca. Só vai ter a branca. É. Mas se você tem essa expectativa alinhada, você sabe que isso é uma realidade, você está preparado para enfrentar os nãos o tempo inteiro. Você já sabe que vai pegar mais bolas pretas do que as bolas brancas. Então, o que eu falo do fortalecimento da musculatura mental é ter a expectativa certa. É saber que você não vai fechar sempre, mas saber que você precisa continuar sempre. É ter a resiliência para partir sempre para o próximo. E é por isso que, dentro das etapas do trabalho que a gente implementa, do ponto de vista da técnica de vendas, eu sempre digo que a última etapa se chama próximo. Próxima venda, próximo candidato, próximo paciente. Ou seja, não para. É um ciclo dinâmico que não para no não nem no sim. Existe a continuidade desse processo. E para isso você precisa estar preparado técnica e mentalmente para aguentar os trancos que certamente você vai enfrentar no meio do caminho. Tá? E é verdade, assim, o vendedor ele tem que estar preparado para isso, né? Porque senão, de fato, ele vai perder o foco, ele vai perder a motivação. Depois que ele levar uns 5 nãos, aí, eu não consigo vender, isso não é para mim. E às vezes o 6º é o sim. Exatamente. E ele não vai lá e não garante o sim dele, né? Eu até falo isso muito para minha equipe, o não muda a vida da gente em nada. Absolutamente nada. Tu nem vai para trás, nem vai para frente. Tu não faz nada. O sim muda. Exato. O sim leva a gente para frente. Então, o não, que é uma coisa até comum do ser humano, né? Numa autoavaliação e numa avaliação do próximo. A pessoa faz 10 coisas certas. Faz uma errada, todo mundo foca naquela errada. E as 10 certas que o cara fez? Exato, exato. Na venda é o contrário. São 10 nãos para um sim. Tu tem que focar nesse sim. É esse o que vai te levar para frente. Exatamente. Né? Então, isso também, inclusive, é uma coisa que a gente já conversou, que é o que vai gerar a previsibilidade do faturamento da clínica. Porque ao longo do processo você vai entender, de cada 10 pacientes que eu falo, um eu vendo. Significa, se eu quero vender para 10 pacientes, eu preciso falar com 100. Se eu quero vender para 100 pacientes, eu preciso falar com 1000. E a gente tem o total domínio e responsabilidade sobre com quantas pessoas a gente vai falar. Sem dúvida. Eu não consigo prever assim precisamente, ou eu não tenho total responsabilidade e autonomia sobre quantos eu vou vender. Eu tenho total responsabilidade e autonomia sobre quantos eu vou abordar. Exato. E se eu tenho uma estimativa de cada 10, eu vendo, eu sei que eu vendo de 10% dos meus contatos. Então, eu vou ter como prever quantas pessoas eu tenho que abordar para garantir aquele volume de vendas que eu quero. Sem dúvida. Vendas é um jogo de números. Né? Você colocou de forma precisa e perfeita. A gente consegue, através da engenharia reversa, ou seja, eu preciso chegar em 1000, quantas pessoas, quantos contatos eu preciso fazer, quantas vendas eu vou ter, quantas pessoas eu vou precisar contratar, qual a estrutura física que eu vou precisar ter para abrigar essas pessoas que vão trabalhar para mim. Então, trabalhar com as vendas ativas, que é o que nós fazemos, é bom trazer à tona esses dois conceitos, mas nós trabalhamos com as vendas ativas. Nós criamos, desenvolvemos equipes com o objetivo de trabalhar de forma ativa, ou seja, de dentro para fora. É a única maneira de você criar previsibilidade. Não depender do acaso, não depender do plano de saúde, não depender das consultas que vão vir até você. Ao contrário disso, você precisa tomar as rédeas desse processo e certificar que você tem o poder de determinar a quantidade de contatos, a quantidade de pessoas que você vai falar, a quantidade de leads que você vai criar. É possível fazer isso também dentro do nosso sistema, de forma orgânica, e criar a estrutura necessária para abrigar e executar com maestria esse processo. Então, um dos pilares do nosso trabalho é gerar previsibilidade. Quando você tem previsibilidade em relação aos seus resultados, você toma decisões em relação a qualquer outro aspecto do seu negócio. Quanto investir, quanto alocar de investimento para o marketing, quanto alocar para as vendas, quanto alocar para a estrutura da minha clínica, quantos equipamentos, quanto dinheiro eu disponho para comprar equipamentos de forma saudável, ou seja, que não venha comprometer a saúde financeira do meu negócio. Então, quando você trabalha com previsibilidade, a sua vida se torna muito mais fácil. Você não tem a complicação que pode vir a acontecer quando você depende do acaso. E aí, trazendo um pouco mais sobre os pilares, se você tem previsibilidade e você tem um modelo de negócio, um modelo comercial que permite o treinamento
de novos profissionais, ou seja, a formação de novos profissionais, baseado no fato de já ter um sistema com scripts muito bem definidos, com processos de vendas muito bem definidos, com os ritos comerciais muito bem definidos, você traz sustentabilidade à sua operação. A entrada ou saída de um vendedor não altera o resultado médio da sua clínica. Hoje em dia, as clínicas, os médicos, eles têm uma pessoa, 2 pessoas, que quando sai é aquele lobo solitário que dá uma queda brusca nos seus resultados, porque você tem a dependência de uma pessoa. Você não pode depender das pessoas, você tem que depender de processos. E processos serem executados por pessoas. E não ter a dependência da criação desses processos de forma individualizada, personalizada. Do contrário, você está sempre na mão de um vendedor ou de um profissional que não necessariamente vai ficar com você para sempre. Isso. Então, para ter sustentabilidde nesse modelo, é preciso criar o sistema que permita a roda continuar em seu movimento, né, mesmo sem uma peça sair. Mesmo sem uma peça sair. Né? Ou com a capacidade de repor essa peça muito rapidamente ao ponto de não alterar os resultados médios da sua clínica. Certamente, qualquer tipo de mudança traz um pouco de oscilação, mas não ao ponto de você parar. Não ao ponto de você sofrer ou sentir financeiramente que houve uma perda. Não, e há oscilação, mas quando você tem os processos bem definidos, você reestrutura isso rapidamente e ele volta para o eixo normal rapidamente também. Exato. Então, o tempo de queda fica muito mais curto. Exato. Né? Diz-se, né, no mundo das startups que você pode errar, mas que você erre rápido. Exato. Né? Errar faz parte do jogo. Faz parte, claro. O que não faz parte é continuar o mesmo erro. Então, erre rápido. Inclusive, eu participei um treinamento que eu fui lá em Alphaville, que era com foco nessa questão de venda e gestão, e era um dos motos do treinamento. Erre muito, conserte rápido. Exato. Então, erre o máximo que você puder, porque cada erro é um aprendizado. Exato. E conserte rápido, para você não cometer mais aquele erro. E o moto era, porque erre muito e conserte rápido, que é cometa os principais erros logo no começo da sua jornada, que você está aquecido, que o investimento está baixo, que você está em fase de aprendizado, que você ainda tem um certo capital para você reinvestir para consertar o erro. Então, erre o máximo que você puder, conserte o mais rápido possível para quando engrenar e criar tração, você não cometer mais os erros. Os erros no começo são baratos. Isso. Quanto mais tarde eles acontecem, mais caro eles ficam. Sua equipe já cresceu, a empresa já cresceu, você já tem um volume de cliente maior e aquele erro pode ser, muitas vezes, muito prejudicial para a sua operação, para o seu negócio. Sem dúvida, o impacto é menor. Logo, é muito menos nocivo à saúde do seu negócio se você erra no começo, erra rápido e conserta mais rápido ainda. Isso. Então, isso faz parte do modelo. É aquela fase laboratorial, né? Você está no laboratório testando modelos, o teste A e B, é o fluxo definido do robô, é o fluxo definido do script de vendas. Então, quanto mais rápido você ajustar, melhor. Mas é importante relembrar a necessidade de metrificar tudo isso. Se você vai na base do achômetro... Né, às vezes você nem tem como consertar, porque você percebe o erro muito tarde. Exatamente. Porque você não tem esses relatórios, você não tem essa análise, você não metrificou, e aquele erro ele vai entrando até às vezes na cultura da empresa. Exato. E corrigir ele mais para frente se torna muito mais custoso, muito mais trabalhoso. Sem dúvida. Às vezes, inclusive, você tem que trocar parte da equipe porque eles já internalizaram aquilo e vão ter uma objeção muito grande em mudar, porque entrou na cultura do trabalho deles. Inclusive, Arthur, esse ponto me remete a uma necessidade que hoje não é feita na área médica, mas que eu recomendo a todos os meus clientes. No momento que você está fazendo a abertura de uma nova clínica, uma segunda clínica, uma terceira clínica, uma nova unidade de negócio, minha recomendação é que você já tenha o profissional de vendas preparado, pronto, para poder agir desde o começo. Por quê? Porque você tem a implantação desse modelo em sua gênese, em sua origem, ao contrário de você ter que reformar, ou seja, reformatar, readaptar. Tá? Então, a mesma coisa de uma construção, você está fazendo uma obra. É muito mais simples e seguro você começar do zero, ao contrário de você reformar um prédio antigo. Você está reformando um prédio antigo, você não sabe onde está o vazamento, onde o rato fez o ninho, você não sabe onde estão os problemas estruturais daquele prédio. E todas as vezes que você tenta remediar, muitas vezes surge um outro problema. Existe resistência, você faz um furo na parede para poder pregar alguma coisa, você termina furando cano. Então, todas as vezes que você tenta remediar algo, você pode criar um novo problema. Se você cria do zero, significa que você tem a planta baixa, você sabe onde está absolutamente tudo, você tem a certeza dos materiais utilizados. Ou seja, é muito mais simples controlar um ambiente onde você construiu
do que controlar um ambiente onde você está reformando. Dentro de todas as outras empresas onde eu trabalhei como profissional, como diretor, como gerente, não existia a possibilidade de abertura de uma nova unidade de negócio se antes ter uma equipe comercial formada. Então, em sua origem, ou seja, no primeiro dia de trabalho, já existia uma equipe que já havia, inclusive, começado a trabalhar. E que muitas vezes a empresa já começava próximo ou até mesmo no break-even, porque existia um trabalho comercial de forma antecipada. É aquela história do open soon, né? Ou seja, vai abrir em breve mais uma unidade. Você começa a trabalhar antes e o seu ponto de equilíbrio é alcançado numa velocidade maior do que se imaginava. Ao contrário, você começar e depender, mais uma vez, do acaso. Então, é a questão da previsibilidade, de ter o controle do processo comercial, ao contrário de entregar na mão do seu cliente ou do acaso os resultados que você espera alcançar. Então, é muito importante que na abertura de um novo negócio, de uma nova unidade, de uma nova clínica, de um novo consultório, que o médico ele já tenha a certeza de que existe uma equipe preparada, rodando, para que ele tenha a sua agenda ou a agenda da sua equipe médica completamente cheia desde o dia 1. Tá? Então, por isso a necessidade de implementar um sistema que consiga, que permita a abertura de novas unidades de negócio sem necessariamente começar do zero. Ou seja, é a implementação de um modelo, de um sistema que permite ter essa sustentabilidade ao longo dos anos também. Eu estou vendo aqui no site da MedSales que você também aborda, feito você está falando, vamos dizer, tanto de uma nova unidade de negócio, ou como também a abertura do primeiro consultório do médico, que é uma dor, inclusive, muito comum, que eu escuto bastante também. O médico ele não sabe como contratar, ele não sabe quem contratar, ele não sabe treinar e nem gerenciar um time de vendas. Vocês auxiliam ele nesse processo? O processo inicial de recrutamento, nós passamos o perfil que nós desejamos ou que ele deveria desejar ter na equipe dele. Então, baseado no perfil, ele faz a contratação desse profissional, insere dentro da nossa comunidade e nós fazemos toda a parte de treinamento técnico, baseado na técnica de venda estabelecida por nós e implementada na clínica, e a gestão desse pessoal, tanto do ponto de vista de refinamento dessa técnica, a aplicação dessa técnica no dia a dia e também as questões ligadas ao motivacional. Então, nós trabalhamos, sim, o desenvolvimento dessa equipe. Em formato de mentoria, nós ensinamos todos esses processos, mas inserimos essa equipe dentro dessa nossa comunidade, que é gerenciada por mim e pela minha equipe. Então, é bastante interessante porque você não precisa, como médico, ter o entendimento completo ou o domínio completo, até porque você é médico e não vendedor. Apesar de, em muitas ocasiões, você vestir, o médico vestir um pouquinho o chapéu do vendedor, o que não tem absolutamente nenhum problema. No entanto, quando você veste como médico o chapéu de vendedor, você perde escala. Você é único. Você pode contratar 10 pessoas para trabalhar para você e deixar que a gente gerencie esse pessoal para você. Enquanto você está no seu emprego público, tem alguém vendendo para você. Enquanto você está com sua família, tem alguém vendendo para você. Enquanto você tira férias, tem alguém enchendo sua agenda para você, ao longo daqueles 15 dias, 30 dias que você tirou de recesso. Então, nós fazemos, sim, não recrutamento propriamente dito. A gente trabalha com clientes em todo o Brasil, então nós não nos responsabilizamos pelo recrutamento em si, mas nós colocamos na mesa qual é o perfil que você deve buscar, seja individualmente, seja por meio de uma agência de recrutamento. Então, a gente diz, o perfil é esse, siga essas linhas, siga esses preceitos aqui para poder identificar um talento. Mas não precisa contratar alguém pronto. O nosso objetivo é formar. Até porque quando você forma um novo talento, ele tem o DNA da sua empresa. De fato. Ele tem o DNA da sua ele clínica. não vem com vícios de outras empresas ou de outros modelos de negócio. Os maus hábitos, os vícios. É difícil mudar os vícios das pessoas porque ele acredita no complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. Não. E se é para ter um complexo de Gabriela, ótimo, mas vamos pegar do começo. Né? Que ele cresça em casa com a gente. Exato. Né? E deixa ele acreditar, não tem problema nenhum, contanto que a origem dessa mentalidade, dessa cultura, já esteja em nosso poder, em nosso domínio. E aí tem gente que fala assim, Guilherme, mas isso aí não é uma lavagem cerebral? Eu digo, não, isso é uma higienização cerebral. As pessoas elas são bombardeadas com aspectos de negatividade o tempo inteiro. Você não pode, não é para você, isso é para rico, isso é para... Caia na real. Isso não é para você, é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que o rico passar pelo buraco de uma agulha. Né? Não, acho que é o contrário. É o contrário. É mais fácil o pobre passar pelo buraco da agulha. Um camelo, né? Passar do que o rico entrar no reino do céu. Exatamente. Isso. Então, as pessoas elas são bombardeadas
com mensagens extremamente negativas, que não precisa. Então, nosso objetivo é higienizar. Vamos tirar o que é negativo, vamos deixar o que é positivo. Como você falou, o não muda nada. Vamos focar no sim? De que forma a gente foca no sim? De que forma a gente pode alcançar o sim? Técnica e motivação. Reuniões técnicas e motivacionais. Ou seja, o preparo, munir essa pessoa das armas necessárias para ele entrar nesse campo de batalhas, mas entrar com uma mentalidade de vitória. Né? Que no final do dia é só isso que a gente está buscando, é isso que todo mundo precisa. E, por exemplo, aquele médico, feito você falou agora, existem vários, né? E a gente, ao longo das reuniões que vai tendo e dos eventos que participou, a gente notou, foi um ponto que levantaram com certa frequência, o médico que acredita que só ele tem a capacidade de vender o serviço dele. Você, primeiro, como é que você vê isso, essa postura do médico, e o que é que você recomenda para esses médicos que têm essa crença? Perfeito. Não há nada de errado em pensar dessa forma e continuar agindo dessa forma, contanto que você tenha a técnica certa para converter mais. Tá? Ou seja, tem médicos que literalmente preferem fazer a negociação com o paciente, vender, porque a palavra dele tem peso. Nesse aspecto, ele está absolutamente correto. A palavra dele tem peso. Tem um peso e um peso enorme. A relação médico-paciente é, em muitas ocasiões, uma relação de submissão. O que o médico fala é palavra de rei. Quem é o paciente para questionar a palavra do médico, a recomendação, a prescrição médica? As pessoas não questionam. No entanto, se você deseja ter escala, esse modelo não é possível ser implementado. Esse modelo não é escalável, porque você é único. Então, idealmente, seria você ter uma equipe de vendas que permita gerar a escala necessária para o teu negócio. Porque por mais que você seja rápido, por mais que você seja habilidoso, o seu dia, como de qualquer outra pessoa, só tem 24 horas. E a única forma de multiplicar resultados é através da multiplicação de agentes de vendas. Ou seja, de consultores de vendas, de vendedores, de concierges para a tua clínica, que vão ter o foco único na venda. Então, não tem nenhum problema, o médico que tem esse desejo, a gente ajuda a fazer com que ele converta mais e mais rápido, ou seja, perca menos tempo nessa negociação e consiga ter um resultado otimizado. Maravilha. Mas do ponto de vista prático, o ideal seria você ter uma equipe que vai servir a esse propósito e que vai poder gerar escala para o seu negócio. Do contrário, você vai depender do lobo solitário, que é você mesmo. Que é você mesmo, exatamente. E aí é outra questão que muitos médicos têm uma dificuldade de entender. E o que é que você recomenda, como é que você trabalha para o médico, primeiro, entender que é possível gerar escala para o negócio dele, que muitos acreditam que não é possível ou não enxergam como seria possível. Então, como é que você trabalha isso com o médico? Para ele primeiro entender que é possível e como é que ele vai implantar vamos dizer assim, os processos que são importantes para ele gerar escala. Perfeito. A maioria das pessoas tem a habilidade de ver para crer. Nós sempre tentamos inverter esse conceito e falar para ele que ele deveria ter a habilidade de crer para ver. Porque quando você acredita em algo, você se convence de algo, é muito mais fácil você gerar a energia necessária para realizar aquele algo. Se você tem fé, se você acredita num ser maior, num universo, no poder do universo, num Deus, ou seja lá qual for a sua fé, você se movimenta e seu comportamento é de acordo com aquilo que você acredita. Então, um dos primeiros módulos da nossa mentoria é trabalhar esse conceito psicológico, esse conceito mental, de mudar a mentalidade do médico e fazer com que ele entenda que o mundo mudou. Que a geração que vem depois dele é uma geração que já vem com uma mentalidade comercial muito maior do que a de uma geração passada. Por isso, dentro da nossa mentoria, o primeiro módulo, e eu diria o módulo mais importante, é a cultura e a mentalidade de vendas. Então, a gente vai trabalhar aspectos práticos, trazendo exemplos de quem já passou por esse processo de transição, exemplos de quem mudou os seus resultados baseado na crença nova, né? Eliminar essas crenças limitantes que fazem parte de um passado, e um passado muitas vezes distante, e que elas têm a necessidade de pensar diferente, para que elas se sintam diferentes, para que elas se comportem diferente e, consequentemente, tenham um resultado diferente. Essa é a chamada tríade da programação neurolinguística, né? A forma como você se sente gera, a forma como você pensa gera a forma como você se sente,
né? Tudo que você acredita, você se torna. E a forma como você se sente gera um comportamento. Logo, a forma como você se comporta gera um resultado. Seja ele para o bem ou seja ele para o mal. A decisão está em cada um. E a gente ajuda a clarificar, né, tornar claro que ele precisa tomar uma decisão diferente se ele quiser ter resultados diferentes. Porque, segundo Einstein, o conceito de loucura é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Fato. Né? Não adianta querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Ah, mas isso não dá certo aqui na minha clínica. Isso não... Como é que você sabe? Você já testou o contrário? Né? Então, se você quer resultados diferentes, você tem que ter a consciência de que alguma coisa precisa mudar. E essa mudança começa na mentalidade comercial, na implantação de uma cultura de vendas dentro da sua organização, dentro do seu consultório. Tá? Então, é dessa forma como a gente ajuda o médico a entender que para ter resultado diferente, ele precisa mudar. Mudar o quê? Mudar a forma como ele pensa. É uma coisa que eu falo isso bastante e há muitos anos também. Né? Então, muitos médicos eles estão ali presos naquela corrida de ratos, que ele não sai do canto, Exato. ele pode acelerar, dedicar a energia do jeito que ele quiser, ele não vai sair dali. E, óbvio, é frustrante, é cansativo, é desgastante, gera resultados muitas vezes desastrosos, Exato. como depressão, ansiedade, burnout, que a gente tem visto o crescimento disso. Mas muitas vezes é exatamente por quê? Porque ele está dedicando a energia dele de uma forma errada. Ou baseado num plano de negócio que só leva ele até onde ele já chegou. É um plano de negócio que é ultrapassado. Sem dúvida. Porque demanda muito dele, demanda muita energia dele, muita dedicação, inclusive de tempo. E é o que leva a ele à famosa queixa, que é uma das principais dores dos médicos que me procuram. Arthur, eu não tenho tempo para nada. O meu consultório toma todo o meu tempo e não me gera o retorno que eu desejo. E quando a gente vai ver, muito por conta disso, porque ele está ali dentro daquele plano de negócio que jamais vai tirar ele dali. Sem dúvida. Por quê? Porque ele está fazendo sempre a mesma coisa e vai ter sempre esse resultado. Não há dúvida. E aí um esforço muitas vezes grande do nosso trabalho, e aí eu lhe incluo nisso também, que é um esforço seu também, Sim. é mudar essa mentalidade dele. Dizer, realmente, doutor, essa forma como você está trabalhando, tu só chega até aqui. E o próximo passo é tu cair. A gente consegue até se antecipar, né? Quando ele começa a falar, quando o médico começa a contar essa história que é comum para muitos, eu já interrompo e digo assim, eu já sei o que você vai dizer que não tem tempo, que não aguenta mais e que precisa fazer uma transição. Mas para você fazer essa transição com sucesso, é preciso olhar para a gênese da coisa. Né? Não é remediar, é um processo muitas vezes de reconstrução. E aí me lembra muito aquele filme Inception, não sei se você já ouviu, mas né, o seu público já assistiu, é A Origem no português, né, o nome, né? Inception, que é a implantação. Basicamente, o filme ele se passa com a necessidade de fazer uma implantação de uma nova ideia. Aí ele vai no sonho da pessoa, no momento do sono, e implanta uma nova ideia. Quando ele acorda, ele já acorda com uma mentalidade diferente. É quase como a implantação de um chip, que faz a completa mudança dos seus paradigmas, no software. nas suas crenças. Mudou o software. Resetou o software e você já amanhece operando de uma forma diferente. Então é mais ou menos assim que muitas vezes a gente Infelizmente, na vida real, não é assim, não é bem assim. De um dia para o outro. Exatamente. Né? Leva um tempo, até porque são crenças que estão enraizadas. Exato. Né? Você está carregando aquilo ali por 10, 15, 20 anos da sua carreira e quebrar de um dia para o outro é difícil. É muito difícil. É difícil. Mas a gente vai trabalhando isso gradativamente. Por isso que também que eu perguntei quanto tempo demora a sua mentoria, porque são alguns meses. Eu trabalho muito nessa parte da migração, principalmente de 2 pontos. Então, médicos que chegam para mim, Arthur, não aguento mais dar plantão. Sim. Quero parar de dar plantão, mas ainda dependo financeiramente do plantão. O meu consultório ainda não me sustenta. Então, a gente faz uma transição gradativa. Sim. O outro cenário é, eu já tenho meu consultório, tenho um volume grande de pacientes, mas eu não aguento mais depender da baixa remuneração dos planos de saúde. Né? Então, eu até lhe apresentei o cálculo, né, para o plano de saúde hoje em dia, vamos dizer, está pagando, arredondando, pagando em média R$70 a consulta. É um grande absurdo. Só que o médico tem um custo fixo por baixo, em torno de R$10 mil. Pagar o aluguel do consultório dele, pagar a internet, o condomínio, etc.,
pagar a secretária, que a gente sabe que uma CLT aqui no Brasil é extremamente custoso. Mesmo que ela receba um salário baixo, ela custa o dobro. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente soma todos esses custos fixos, vamos dizer em torno de 8 a 10 mil reais por mês. Imagine quantos pacientes esse médico precisa atender, ganhando R$70 a consulta, para cobrir só o custo fixo. E, óbvio, ele tem que tirar o dinheiro dele. Alguma coisa para ele, né? Exatamente. É para isso que a gente existe. É para isso que a gente existe. E a gente trabalha essa transição. Inclusive, a Med Sales Academy também ajuda muito nesse processo. E no método da Med Sales Academy, eu vi que você estruturou ele em 3 etapas. Não é isso? A primeira etapa é um diagnóstico inicial, depois vem seguido de uma implantação e treinamento, e a terceira etapa é o acompanhamento e a escalabilidade. Me fala um pouco sobre o método e como você aplica essas 3 etapas. Perfeito, Arthur. Nós prezamos pela transparência em primeiro lugar. Nosso relacionamento com os nossos clientes é um relacionamento de médio e longo prazo. Então, sem a confiança, sem a transparência nessa relação, é impossível você ter resultados que sejam duradouros, que sejam concretos. Então, em muitas ocasiões, a gente precisa entender se nós temos a condição de fato, atender aquela especialidade médica ou não. Da mesma forma que a gente coloca na mesa, né, todos os elementos do nosso trabalho para que o médico avalie se nós temos o encaixe, né, dentro daquilo que ele está buscando como objetivo para a clínica dele. Então, é uma via literalmente de mão dupla. Eu preciso avaliar se esse médico ou se essa especialidade nós temos a competência de atender e vice-versa. Do contrário, o máximo que eu vou fazer é indicar para um outro profissional que possa atendê-lo. Então, inicialmente, nós fazemos um diagnóstico muito objetivo, muito específico, a respeito do encaixe entre o nosso trabalho e o trabalho do médico. Então, literalmente, a gente quer trabalhar com pessoas com as quais nós, de fato, podemos ajudar. É aquela certeza de que, para aquela especialidade, nós não somente temos a competência, mas resultados, inclusive, comprovados através de outros clientes já existentes. Tá? Então, se não existe esse fit, né, ou seja, esse acordo, esse encaixe entre as duas partes, a gente prefere não trabalhar. E por isso, a etapa de diagnóstico. A gente vai saber em que estágio ele está e o que é necessário. Basicamente, o diagnosticar o problema e depois fazer a prescrição. Tá? A segunda etapa é justamente a de treinamento, onde a gente vai fazer a mentoria explicando todos os aspectos necessários para ele fazer essa transição, entregando todos os materiais, entregando todos os manuais ao longo do tempo, preparando a clínica dele para esse processo de transição do que ele estava, ou do ponto onde ele se encontra até o ponto onde ele deseja chegar. E isso envolve não somente o treinamento do aspecto técnico, mas, como falei, do aspecto motivacional, tanto do médico quanto dos profissionais que ele indicar para participar dentro da nossa comunidade e ter acesso aos treinamentos regulares e reuniões de vendas que nós realizamos semanalmente. Então, é a parte de implantação que nós não necessariamente fazemos para todos os clientes, são os produtos distintos que nós trabalhamos, mentoria e implantação desse modelo nas clínicas. Tá? Inicialmente, estamos falando da mentoria, do ensino e do todo o passo a passo para que ele faça essa implementação junto ao time dele. E o terceiro elemento é o aspecto do acompanhamento. Né? Do acompanhamento. É um processo de médio e longo prazo, não se encerra ao final dos 6 meses, é algo que é continuado. Então, aqueles médicos, aquelas clínicas, aquelas instituições que têm o desejo de dar continuidade, nós abrigamos esses profissionais dentro da nossa plataforma de comunidade e continuamos o sistema de gestão através do gerente fracionado, do gerente virtual, como queira chamar, mas um sistema de suporte contínuo para a sua equipe. É ter acesso a um diretor de vendas, um gerente de vendas da minha equipe, que vai trabalhar junto à sua equipe, não de forma individualizada, mas num contexto mais conjuntural, junto com outras equipes de outras clínicas, de outros profissionais, mas pela fração do custo que você teria. Você estava falando das questões ligadas à CLT, aos custos operacionais de uma clínica, aos custos de pessoal que qualquer negócio, inclusive clínicas, tem. Imagina contratar um gerente que vai te custar 15, 20, 30 mil reais por mês. Não necessariamente as clínicas têm essa necessidade ou até mesmo poder financeiro para poder investir num profissional desse calibre. Então, por que não, por uma fração desse valor, ter um profissional, inclusive, alinhado com o seu propósito, especializado em vendas para a área médica. Não é qualquer gerente que veio do mercado. É uma pessoa, um profissional que está completamente alinhado, que muitas vezes passou
junto com você durante esse processo de transição da sua clínica e está apto a dar continuidade no trabalho que foi iniciado alguns meses atrás. Então, essas 3 etapas, elas são alinhadas e trabalhadas dentro da mentoria e no processo pós-mentoria com a continuidade da gestão desse pessoal. Excelente. E aí eu queria perguntar para você, até para esclarecer para o público que tem interesse em saber mais, né, sobre a mentoria, sobre o trabalho da MedSales Academy. Eu vi aqui no site de vocês que você oferece a possibilidade do médico agendar um Discovery Call. Fala um pouquinho o que é essa Discovery Call e como é que o médico pode, de fato, contratar a sua mentoria. Perfeito. O Discovery Call é essa etapa inicial de diagnóstico, é o pontapé inicial. Como eu falei, a gente trabalha com a máxima transparência possível para os nossos clientes, que a gente sabe que não existe uma solução para todas as pessoas no planeta, né? Para todos os médicos, para todas as especialidades. Existe um conceito, um framework, ou seja, uma moldura, e dentro dessa moldura a gente vai encaixar os elementos que são particulares à sua operação. Então, essa Discovery Call, nós vamos fazer uma espécie de anamnese, né, do seu negócio para entender onde você está e como nós podemos ajudar. Se a gente puder ajudar, a gente vai dar sequência nesse processo. Caso a gente não consiga ajudar, por qualquer razão que seja, ou o médico, né, identifique que não é para ele aquela metodologia, aquele conceito, a gente para nessa Discovery Call e, no máximo, eu indico um profissional que vai atender ao propósito dele. Muitas vezes, o médico ele precisa de marketing, inclusive. Não está ainda na fase da venda propriamente dita. Ele está na necessidade de construção da autoridade, da sua marca. Às vezes não tem nem sequer um site. Às vezes ele não está preparado para iniciar o nosso sistema. E aí eu recomendo, por exemplo, a Como e o Arthur, para que ele possa dar esse pontapé inicial e, num momento futuro, implementar um sistema de vendas que vai carecer de investimento e vai carecer de estrutura para que dê resultado. Do contrário, é uma operação que é o famoso faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço. Então, ele precisa gerar a estrutura necessária para abrigar os profissionais e gerar o resultado. Excelente, excelente. E eu concordo plenamente, né? Tanto é que a gente se alinhou muito bem nessa questão, assim como também tem clientes meus que já estão com essa autoridade construída, já tem visibilidade, já tem um certo volume de leads, mas ele não está conseguindo essa conversão. Por quê? Porque a equipe dele não está bem capacitada para vendas e é por isso que eu também indico sempre a MedSales Academy, que é exatamente a complementação, como a gente falou no começo aqui do podcast, né? São trabalhos complementares que, quando eles estão bem alinhados entre si, quando o cliente, inclusive, permite que a metodologia seja aplicada da forma correta, ele gera resultados incríveis para ele, gera de fato uma transformação na carreira do médico, no faturamento dele, né? Na vida da equipe do médico, sem dúvida, que vai ter uma base muito mais sólida, um poder de conversão muito maior e gera faturamento para todo mundo. E aí eu gostaria de aproveitar para pedir para você, olhando para a câmera, falar suas redes sociais, falar como as pessoas podem entrar em contato para saber mais e para poder contratar a mentoria da MedSales Academy. Perfeito. Mensalmente nós temos uma quantidade limitada de pessoas que a gente faz a mentoria, então é importante que você se programar e atender a uma das turmas. Não temos vagas ilimitadas porque a gente quer trabalhar de forma mais pontual, de forma mais próxima, para que o seu resultado ele seja real, que a nossa metodologia possa atender a dor existente e trabalhar a solução ideal para o seu negócio. A gente está no Instagram, nosso Instagram é medsales.academy, então nos segue lá, vai ser uma satisfação recebê-lo por lá. Fique à vontade para mandar um direct, eu mesmo gerencio as minhas redes sociais do ponto de vista das respostas, né, do contato com o nosso cliente. Nossas redes sociais são administradas pela Como, né, eu também sou um cliente Como, então tenho satisfação não somente na parceria, mas por ser cliente também. Mas eu respondo o direct, né? Então entre em contato comigo, tenho todo o interesse em lhe ajudar, em conhecer um pouco melhor a sua operação. Além disso, você pode clicar no botão do nosso site, no Discovery Call, você vai direto para o nosso WhatsApp, lá a gente agenda um horário para a gente fazer esse diagnóstico inicial e saber se eu e você conseguimos caminhar de mãos dadas, né, mais próximos para atingir os resultados em 2025 que você quer e precisa tanto na sua clínica. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui participar do Como Talk, né? Eu gostaria também de agradecer a você
que assistiu até agora. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa interessante, que você comece, de fato, a despertar cada vez mais a mentalidade empreendedora, que você enxergue a sua clínica, o seu consultório como um negócio, e eu tenho certeza que você vai colher excelentes frutos. Obrigado pela sua audiência e eu lhe vejo no próximo Como Toca.